Você já passou por isso? Você estuda inglês desde a infância, desde a adolescência, você consegue ler perfeitamente tudo, você consegue ler texto, você consegue ler mensagem de WhatsApp, até conversar com nativos, se for por mensagem de texto, mas quando eles começam a falar, quando você começa a falar inglês com nativo, você percebe que parece que eles estão falando grego. Já aconteceu isso com você? Por que isso acontece é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, pessoal, vocês estão bem? Meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ritmos do inglês. Qual que é o ritmo do inglês e o que seria isso de ritmo, né? Línguas têm ritmo, línguas têm tons, línguas têm formas diferentes de ouvir, de escutar. O que é isso tudo? Fica comigo até o final, que hoje eu vou trazer várias coisas interessantes para você melhorar o seu listening, ou seja, a sua escuta no inglês, e de quebra ainda conhecer um pouquinho mais sobre o idioma inglês, como que funciona o inglês e por que é tão difícil escutar, entender o que os nativos falam, enquanto que ler o inglês tende a ser bem mais fácil. Então, antes de eu ir aqui pro tema do vídeo, eu só vou te pedir, por favor, que deixe o seu like, galera, porque isso me ajuda muito aqui com os feedbacks, porque isso mostra ao YouTube que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então, deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos e também deixa aqui nos comentários que outros temas de vídeo você quer que eu traga aqui pro canal pra gente trocar mais ideias sobre inglês, sobre espanhol, sobre idiomas no geral. Então, sem mais enrolação, bora pro tema do vídeo. Por que o inglês escrito ele é tão diferente do inglês falado? Por que o inglês falado ele soa tão diferente do inglês escrito? Então, a gente tem algumas razões para isso, não é só uma, a gente tem aqui várias razões para isso, e eu vou aqui trazer algumas para vocês, para até ajudar vocês a entenderem por que isso acontece e por que isso não acontece ou acontece com menos frequência em outras línguas, como, por exemplo, o próprio português brasileiro, o espanhol e até outras línguas bem distantes do português, como é o caso do japonês. Por que isso acontece no inglês e não acontece no japonês, por exemplo? Tá, então eu vou trazer aqui a primeira razão pela qual o inglês falado é tão diferente, né? Soa tão diferente do inglês escrito, e a primeira delas é justamente o que eu trouxe aqui no início do vídeo, que é o ritmo do inglês. Pessoal, o ritmo do inglês, ele é bem diferente do ritmo de outras línguas que a gente está acostumado, como o português e o espanhol. Tá, mas o que tem a ver aqui ritmo com a língua? O que quer dizer isso? Pessoal, o inglês é uma língua que a gente classifica como Stress Time Language. Stress Time Language. O que significa isso? Uma língua considerada Stress Time Language é uma língua que ela é baseada nas sílabas tônicas, que são essas sílabas fortes. As sílabas tônicas meio que puxam o foco da palavra para elas, sabe? Então, se eu tenho aqui várias sílabas na mesma palavra, sílabas átonas e sílabas tônicas, as sílabas tônicas elas vão se sobressair em relação às sílabas átonas, que são aquelas sílabas fraquinhas que a gente quase não percebe quando a gente pronuncia. Então, o inglês ele tende a ter um ritmo diferente do português por causa disso. As sílabas tônicas elas são pronunciadas com mais foco, enquanto que as sílabas átonas quase você não percebe. Elas são meio que sílabas de ligação, sabe? Outras línguas que também têm essa característica, né, de ter aqui foco nas sílabas tônicas são, por exemplo, o alemão e outras línguas germânicas. As línguas germânicas, em geral, elas tendem a ter esse foco nas sílabas tônicas, enquanto que as sílabas átonas, elas são meio que suprimidas ou esquecidas, quase que você nem percebe essas sílabas e você acaba tendo que deduzir elas pela palavra ou até mesmo pela frase. Isso acontece muito com preposições e artigos. Tá, mas e o português e as outras línguas? Como é que a gente classifica essas línguas? Pessoal, o português brasileiro, foca aqui no brasileiro, ele é classificado como Syllable Timed Language. Ou seja, aqui o foco não é na sílaba tônica, o foco é basicamente em cada uma das sílabas da palavra. Ou seja, as sílabas de uma palavra no português brasileiro, elas vão ter ali meio que mais ou menos a mesma duração. Então a gente consegue ver aqui até de uma forma bem bacana um contraste entre o português do Brasil e o português de Portugal. O português de Portugal, assim como o inglês, ele é considerado aqui uma Stress Timed Language. Então, o português de Portugal, ele também vai ter esse foco aqui nas sílabas tônicas. Quer ver um exemplo disso? Pega a palavra colesterol. Como que a gente do Brasil normalmente pronuncia essa palavra? Colesterol.
Percebe aqui que cada uma das sílabas, elas têm mais ou menos a mesma duração, a gente pronuncia essas sílabas quase que de forma igual, parecida. Agora, como que um português vai pronunciar essa palavra? O português vai pronunciar colesterol, colesterol. Percebe aqui que algumas sílabas são suprimidas, enquanto que outras, mais fortes, elas são destacadas. Colesterol. Isso acontece porque o português de Portugal, ele também tem essa característica de dar mais destaque às sílabas tônicas e também de suprimir as sílabas átonas. Ao passo que o espanhol e até o japonês, eles também têm essa característica de pronunciar cada sílaba mais ou menos com o mesmo ritmo. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais o inglês ele tende a soar um pouco estranho pra gente aqui do Brasil, principalmente gente que fala o português brasileiro, né, obviamente. E também a escrita do inglês, ela tende a ser bem diferente do que a gente ouve do inglês. Tá, mas você falou, mas não disse aqui, não deu exemplo de como que o inglês ele vai ser diferente do português no que tange ao ritmo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pega essa frase aqui, o menino foi à escola. O menino foi à escola. Percebe que eu estou aqui dando mais ou menos o mesmo tempo de duração para cada uma das sílabas, inclusive as palavras monossílabas aqui, os artigos, no caso aqui de o menino foi à escola. Isso acontece porque justamente o português do Brasil é conhecido como uma língua silábica, uma língua que vai dar aqui mais ou menos a mesma duração para todas as sílabas da palavra dentro de uma frase. Vamos pegar exatamente essa mesma frase e traduzo para o inglês. Vai ficar The boy went to school. The boy went to school. Vocês perceberam a diferença? The boy. Eu não estou falando the boy went to the school. Percebe que esse artigo definido the, ele é quase que oculto, ele é quase que retirado aqui da frase the boy went to school. Então aqui, galera, esse artigo, ele seria aqui uma sílaba átona, uma palavra que é átona, que vai ser suprimida pela palavra boy, que vai ser aqui a palavra que vai receber o destaque. Outro caso aqui dentro dessa mesma frase é a preposição to. Lembra que eu falei com vocês que preposições e artigos tendem a ser suprimidos quando eu estou falando aqui no inglês, quando eu estou usando aqui línguas que tendem a ter base aqui nas sílabas tônicas? A gente tem aqui o the, que é suprimido, e também o to, que é quase como suprimido. Então eu vou dizer the boy went to school. The boy went to school. A minha força aqui, né? O meu destaque aqui vai ser nas palavras boy, went e school. Então fica a dica aqui para vocês, o inglês é baseado em fonemas tônicos, enquanto que o português ele vai dar ali mais ou menos a mesma duração para a grande maioria dos fonemas na grande maioria das sílabas das palavras. Tá, fator de número 2, e esse aqui é um dos mais importantes, então presta bastante atenção aqui nessa parte do vídeo, é a questão das sílabas do inglês e dos sons. Os fonemas do inglês, eles não são padronizados, eles não são homogêneos. O que isso significa? Que o mesmo fonema, ele vai ter diferentes pronúncias dependendo da palavra. E aqui eu vou deixar um teste para vocês. Olha aqui essas 4 palavras que eu vou colocar aqui na tela. Pausa o vídeo e tenta pronunciar essas palavras. Se você pronunciou essas palavras aqui com o mesmo som nesse encontro de O e U, você provavelmente pronunciou alguma delas errado. Isso porque, como eu disse, o inglês ele vai focar aqui muito mais na origem das palavras. Cada uma dessas palavras tem uma origem distinta e a questão do inglês é que as palavras do inglês elas tendem a ser muito respeitadas no que tange à origem delas. Então, muito dificilmente uma palavra do inglês vai ser mudada, mesmo que os falantes nativos do inglês mudem a pronúncia, mudem como essa palavra é pronunciada no decorrer dos anos. Então, eu vou pegar aqui essas 4 palavras como exemplo. Primeira palavra delas é sound, sound. Apesar de eu ter aqui um encontro entre O e U, eu vou fazer uma pronúncia próxima de um A. Então, sound, sound. O segundo caso, about, about. Percebe que o som ele ainda está mais parecido com A? Mas e esses outros dois casos aqui? Couple, couple. Agora o som ele está mais próximo de um couple. Enquanto que nessa última, o som seria de cool, cool. Percebe que eu tenho aqui diferentes sons para palavras que têm aqui o mesmo encontro de letras, O e U.
é justamente porque cada uma dessas palavras tem uma origem diferente, vem de grupos linguísticos diferentes. A palavra sound, ela vem aqui de origem latina, então ela vai manter isso também na pronúncia dessa palavra, enquanto eu tenho aqui coupe, que vem de uma origem mais francesa. Outras palavras como about vão ter origem germânica. Então essa questão das origens da palavra influenciam muito como que a gente vai pronunciar cada palavra em inglês, e aqui a dica é justamente você tentar entender o inglês falado e não ficar adivinhando, não ficar tentando adivinhar como que cada palavra vai ser pronunciada, porque você provavelmente vai se frustrar, provavelmente vai pronunciar alguma dessas palavras errado. Não existe aqui um padrão no inglês. A gente vai ter que associar o som à palavra escrita. Razão de número 3 é o famoso schwa sound. O que é isso? O que significa schwa sound em inglês? Pessoal, o inglês ele tem alguns sons que não são tão comuns no português. A gente já viu, inclusive, alguns deles em vídeos passados, como é o caso do TH, que ele não tende a ser muito comum no português. Um outro som aqui bem característico do inglês é o schwa sound, que seria esse de garganta meio que quase mudo, quase como se eu estivesse aqui suprimindo a sílaba que tem esse som. Então seria esse som de Esse schwa sound, ele aparece em pelo menos, sendo bem generoso aqui, umas 70% das palavras do inglês. E ele é um som que não é tão comum no português. E esse som ele vai estar muito associado, como eu disse, a sílabas átonas. Então, pegando aqui o mesmo exemplo que eu dei aqui no exemplo do som lá do encontro de O e U, eu tenho aqui a palavra about. Eu tenho esse schwa sound aqui na minha primeira sílaba, about. Percebe que eu quase não pronuncio esse A. Esse A, ele tem aqui o famoso schwa sound. E esse schwa sound, ele é comum nessas sílabas de transição, nessas sílabas átonas. Um outro exemplo aqui de uso do schwa sound é na palavra banana. Percebe que eu tenho aqui uma sílaba, que eu considero aqui como sílaba forte, né? Que é essa sílaba tônica, que é aqui o primeiro na de banana, banana. Percebe que a primeira sílaba, eu quase não pronuncio ela é muito rapidinha quando eu vou pronunciar. Banana. Então, essa primeira sílaba e também a última, ambas levam o famoso schwa sound. Então, sempre que você conseguir identificar esse som, é muito provável que a sílaba dele seja uma sílaba átona, seja uma sílaba fraca. Então, schwa sound também aqui é um motivo que acaba causando essa estranheza e essa diferença do inglês escrito para o inglês falado. Número 4, IPA, Alfabeto Fonético Internacional. Você já ouviu falar disso? Pessoal, o Alfabeto Fonético Internacional foi um alfabeto criado para representar de forma escrita, de forma grafada, todos os possíveis sons, todas as possibilidades de sons que existem em basicamente todas as línguas do mundo. Então, o português, quando a gente vai pronunciar uma palavra, essa palavra ela vai ser representada com símbolos específicos para cada som que a gente pronunciar no português. O inglês, como ele é uma língua que tem muitos fonemas, muitos sons diferentes, tanto sons de consoantes quanto sons de vogais e de semivogais, o IPA ele é fundamental para a gente ter aqui mais ou menos uma ideia de como cada palavra é pronunciada no inglês. Então, se você desconhece o IPA, pode ser que você tenha certa dificuldade de pronunciar algumas palavras que você lê, que você conhece e que você não reconhece quando ouve um nativo falando. Significa que você tem que estudar aqui o IPA, estudar todos os símbolozinhos, como cada som ele é feito e tudo mais. Se você quiser ficar fluente em inglês, não, óbvio que não precisa chegar a esse ponto. Mas de qualquer forma, se você tiver um conhecimento básico no IPA e conhecer ali mais ou menos alguns símbolos que são associados a sons que não existem no português, como por exemplo o próprio schwa sound que eu mencionei e o som de TH e os tipos de sons de TH, esse som de TH ele tem pelo menos 2 símbolos no IPA, assim você vai ter mais familiaridade com as palavras em inglês. E se você usa tradutores, muitos tradutores eles deixam a transcrição fonética da palavra embaixo.
Então você vai colocar a palavra e antes mesmo de ouvir a pronúncia dessa palavra, você já consegue ter uma ideia de como que essa palavra é pronunciada só pela transcrição fonética dela. E o inglês é muito legal para a gente entender mais ou menos essa questão de palavra escrita, palavra falada, porque nós temos muitas palavras no inglês que parecem iguais, parecem idênticas, mas a pronúncia delas é completamente diferente. Eu vou deixar algumas dessas palavras aqui na tela para vocês verem. Essa primeira, como é que você pronunciaria? A pronúncia dessa palavra é though, though, though. E a segunda? Aqui a pronúncia vai ser through, through, through. Já essa terceira palavra, a pronúncia vai ser tough. Enquanto que essa última palavra, a pronúncia vai ser thorough, thorough. Percebe como essas palavras elas são muito parecidas, mas elas têm pronúncias completamente diferentes? Uma vez que a gente aprende aqui mais ou menos os sons ali no IPA, como transcrever aqui foneticamente cada som de cada palavra, fica muito mais fácil reconhecer e associar a palavra ao som que é produzido dentro dessa palavra. Então aqui é legal a gente ter uma ideia mais ou menos aqui da transcrição fonética dos possíveis sons que cada uma dessas palavras vai ter dentro dos seus fonemas. Então, se você tiver aqui um conhecimento, mesmo que básico ali do IPA, do alfabeto fonético internacional, eu tenho certeza que a sua percepção do inglês falado vai ser muito melhor do que se você não tiver nenhum conhecimento em relação a essa ferramenta. Então, conhecer o IPA também é bem relevante. E sabe o que também é bem relevante? Você ter o inglês na ponta da língua quando você entrar numa entrevista de emprego para uma empresa no exterior ganhando em dólar ou em euro. E como é que você vai fazer isso nesse ano de 2025? Galera, eu vou apresentar aqui para vocês a melhor ferramenta para vocês aprenderem inglês nesse ano de 2025 de uma maneira fácil, leve e divertida, que é o livro Lendo para a Fluência, ASAP Poliglota. Pessoal, ASAP é uma gíria do inglês que significa as soon as possible. Então, ASAP Poliglota seria poliglota as soon as possible, que significa o mais rápido possível, ou seja, poliglota o mais rápido possível. E o que seria aqui esse livro, galera? O livro ASAP Poliglota, ele tem aqui uma premissa muito básica. Te ensinar inglês através de contos, através de histórias interessantes, histórias estimulantes, que vão fazer aqui você ter uma imersão completa no inglês. E essas histórias, elas vão ser histórias que fazem sentido para você aprender inglês. Então, são histórias sobre situações do dia a dia que podem acontecer com qualquer pessoa. Então, eu quebrei o carro e preciso levar na oficina, preciso trocar o óleo. Vai ter contos só sobre isso. Eu tô aqui numa situação onde eu vou precisar cozinhar um prato diferente, mas eu não sei me expressar sobre isso em inglês. Vai ter contos sobre isso. Eu preciso aqui debater, fazer um debate sobre espectros políticos e como conciliar esses espectros políticos para dar mais segurança e mais bem-estar para a população. Vai ter contos sobre isso também. Então, a ideia aqui do ASAP Poliglota é trazer temas relevantes, temas que você vai precisar saber no seu dia a dia, temas que você vai precisar utilizar através de contos. Então, cada conto, e os contos aqui eles são divididos do nível A1, que é o mais iniciante, até o intermediário e também avançado, a gente vai ter aqui nível de dificuldade, ou seja, os contos eles vão gradualmente aumentando de nível para você ir ganhando mais vocabulário e mais confiança à medida que você vai passando aqui no livro, inclusive com uma seção de vocabulário dentro de cada um desses contos. Então, o livro ele é pensado para todo mundo em todos os níveis. Se você não sabe absolutamente nada de inglês, vai ser interessante para você esse livro. Se você já tem algum domínio do inglês, mas quer aumentar o seu vocabulário, o livro também vai ser interessante para você. E não é só isso, galera. Um outro diferencial bem bacana aqui do livro Lendo para a Fluência é a questão dos áudios disponibilizados. Como assim? O livro ele vai te ajudar não só com vocabulário, não só com o reading, né, a leitura, mas também com o seu listening, que é a sua escuta. Ou seja, cada um desses contos dentro do livro vai ter uma versão de áudio narrando cada um deles para você aprender inglês também através do listening.
Então esse livro ele é a ferramenta perfeita para você ler, identificar as palavras e ao mesmo tempo identificar os sons que cada palavra vai ter, dependendo aqui de todos esses fatores que eu estou trazendo no vídeo de hoje. Então você vai ver aqui palavras com os mesmos fonemas sendo pronunciadas de forma diferente, você vai ver aqui essa questão do ritmo do inglês e muito mais. Então cada um dos contos disponibilizados do livro Lendo para a Fluência, eles vão ter aqui uma versão de áudio, cada um dos contos em diferentes sotaques, em diferentes variantes do inglês, para você treinar o seu ouvido e conseguir sair mais confiante falando inglês do jeito que você quer. Então, o livro A Sapo Poliglota, ele é uma ferramenta incrível para te ajudar não só na sua leitura, não só na sua aquisição de vocabulário, mas também na sua escuta. Então, corre aqui, clica no link da descrição para você conhecer o livro A Sapo Poliglota, Lendo para a Fluência e aprender inglês de uma forma leve, divertida e instigante. Tá, agora voltando aqui para o vídeo, vamos para o próximo fator importante aqui de por que o inglês escrito é tão diferente do inglês falado. E esse fator são as reduções e as linkagens de palavras no inglês. Pessoal, o inglês é uma língua que muitas vezes a gente vai ter a ideia central do que a pessoa quer falar através da frase inteira, porque as palavras elas vão se ligando, elas vão se reduzindo. Então a gente já viu aqui um dos motivos dessa redução, né, que é o fator aqui do inglês ser uma língua baseada em fonemas tônicos e vai, consequentemente, reduzir aqui os fonemas átonos e, além de fazer isso, o inglês ele vai linkar as palavras. Então, sempre que eu tiver aqui duas palavras diferentes, é muito comum, em vez de eu ouvir cada uma dessas palavras sendo pronunciadas tudo certinho, eu vou escutar ali quase que elas linkadas, elas juntas, como se eu tivesse colocando aqui uma letra entre elas, sabe? Então, se eu tenho aqui uma frase como, por exemplo, What do you want to do? What do you want to do? Você vai escutar essa frase sendo dita What do you wanna do? What do you wanna do? What do you wanna do? Percebe que aqui eu tô omitindo muitos dos sons das palavras dessa frase e eu tô linkando essas palavras, eu tô linkando tudo e criando meio que um único bloco aqui de sons, de What do you want to do para What do you wanna do. Percebe que o primeiro do que eu digo, What do you want to do, ele quase que não existe mais, ele é quase que tirado aqui da frase. Então, What do you wanna do? What do you wanna do? Isso é muito comum no inglês, vocês vão ver isso o tempo todo, principalmente em séries. Em séries, eles fazem isso o tempo todo e é uma coisa natural do inglês. Então, quanto antes o seu ouvido ficar acostumado a essas contrações e a essas linkagens de palavras, melhor para você, porque você vai ser capaz de reconhecer e também de fazer essas reduções enquanto você fala inglês. E para ilustrar melhor essa questão aqui da linkagem e das reduções, eu vou trazer outros dois exemplos de frase. O primeiro deles, I'm going to eat. I'm going to eat. Para essa frase, o que você vai escutar muito provavelmente vai ser I'm gonna eat. I'm gonna eat. I'm gonna eat. Então aqui, percebe que o I'm going to vira I'm gonna eat. Então aqui eu estou fazendo reduções e estou linkando cada uma dessas palavras para criar um só bloco de informação. Outro exemplo, Did you see that? Did you see that? Você vai pegar essa frase e provavelmente vai escutar Did you see that? Did you see that? Did you see that? Percebe que o did you, ele meio que vira um só bloco de informação. Did you? Did you see that? Did you see that? Então, linkagem de palavras e redução são características fundamentais do inglês e características que você precisa se acostumar se você quiser falar inglês bem e ouvir, entender o inglês falado de uma forma como você entende o próprio português falado. E convenhamos, galera, esse tipo de coisa também acontece no próprio português, principalmente o meu maravilhoso português mineiro. A gente faz isso o tempo todo, essas reduções, por exemplo, onde é que eu vim vira onde eu vim, onde é que eu vim, ou por exemplo, você está aqui vira você tá aqui, ou pra ele que vai virar pra ele. A gente faz isso o tempo todo no português, então, naturalmente, os americanos, britânicos, os falantes nativos do inglês também fazem isso.
Tá, mas por que tudo isso importa para você? Por que todas essas coisas que eu falei, elas devem importar para você? Principalmente porque se você continuar assumindo os sons do inglês baseado no que você lê, você não vai conseguir falar bem inglês, isso é fato. Você não vai conseguir entender bem o inglês e também não vai conseguir falar bem o inglês, justamente por conta de todas essas características que eu trouxe hoje. O inglês, ele não funciona com a mesma lógica do português. E esse é o principal erro da maioria das escolas tradicionais, inclusive nas escolas públicas que vão ensinar o inglês. Você tem aqui muito foco na gramática e muito foco em textos. É você ler texto e responder questões sobre o texto. Galera, isso vai te ajudar muito pouco no quesito comunicação. Então, eu vou ler aqui bastante, eu vou ler aqui muito em inglês, eu vou conseguir entender mais ou menos ali, porque a leitura ela tem um outro fluxo de comunicação, eu consigo voltar, eu consigo ler aqui com o tempo que eu quiser, basicamente, eu consigo reconhecer palavras de mesma origem, de origem latina, e ter mais ou menos uma ideia do significado daquelas palavras, como por exemplo, hospital e rádio, que em inglês vão ter a pronúncia de hospital e radio. Vocês percebem aqui que ler é tecnicamente muito mais fácil do que falar e do que ouvir em inglês. Se a gente não se acostuma com o som hospital e associar isso a hospital, ou o som de radio e associar isso a rádio, a gente não vai ter uma boa comunicação em inglês. E é por isso que é importante saber de todos esses detalhes quando a gente for aprender o inglês. Como que as crianças geralmente aprendem o idioma? Primeiro elas escutam, depois elas repetem, elas falam e só depois elas vão escrever e só depois elas vão ler. Por que então pra gente tem que ser diferente? A verdade é que não tem que ser diferente. É importante a gente treinar a nossa escuta. Essa é a habilidade mais fundamental para você aprender não só o inglês, como qualquer outro idioma. Depois treinar a fala e aí depois a gente pegar para ler, para escrever, para treinar essas outras habilidades do aprendizado de idiomas. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou pedir mais uma vez o seu like, porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Novamente, se você quer aprender inglês e treinar aqui não só a sua leitura, mas também e principalmente o seu listening, a sua escuta e outras várias coisas importantes, como vocabulário contextual e vocabulário de coisas que vão ser úteis para você, para o seu dia a dia, clica aqui embaixo para você conhecer o livro Lendo para a Fluência, a SAP Poliglota. E calma aí, não sai do vídeo ainda, que eu vou deixar aqui o link para o vídeo onde eu falo da Teacher Alicia, que é uma inteligência artificial que vai ser a sua professora de inglês 24 horas por dia, vai ser a sua parceira de comunicação, a sua parceira de conversação, a sua parceira de feedbacks e muito mais. Então, saindo desse vídeo, clica nesse vídeo para você saber mais sobre a Teacher Alicia e como que ela pode te ajudar e muito com o desenvolvimento da sua fala, do seu speaking em inglês. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.